Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Lar Maria Cecília. Agradecemos a presença de todos, de todas. Alguém na casa pela primeira vez hoje? Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje. Gostaria que vocês já continuassem com o pensamento elevado a Deus, a Jesus. Nós vamos fazer a nossa prece inicial agora. Podemos fechar os olhos, sentar confortavelmente. Pedimos a Deus, a Jesus, que nos ilumine cada vez mais nesta noite de hoje, através da palestra da nossa irmã Jane, que possamos, ó Pai, buscar as informações, levando para o nosso aprendizado, levando para o nosso dia a dia, com muito amor, muita graça, muita paz, muitas reflexões. Agradecemos, ó Pai, por mais essa noite de hoje, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos. Bom, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo será lido pela nossa irmã Roseli, que está aqui. Ela fará a leitura agora. Obrigado. Por favor. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Hoje a leitura é do capítulo 14, Honrai Pai e Mãe, o item 8, que fala o seguinte: parentesco corporal e parentesco espiritual. Item 8. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito do seu filho, eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores, que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns dos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na terra, e elas serão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia, da afinidade de pensamentos que une os espíritos antes, durante e depois da encarnação. E assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que os que se fossem pelo sangue. Eles se querem e se procuram, sente prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como, aliás, se vê todos os dias. Quão lição os espíritos podem explicar pela pluralidade das existências.
Que Jesus nos abençoe a todos. Nós temos uma mensagenzinha aqui, boa noite a todos. Uma mensagenzinha aqui, que fala que é espíritas. É o espírito de André Luiz discorrendo a respeito de uma parte do livro dos médiuns. Então ele diz assim: examine que circunstância você se encontra como espírita. Curioso, aceita o espiritismo, mas só se interessa pelo fenômeno. Intelectual, conhece o espiritismo, mas só se interessa pela cultura. Social, estuda o espiritismo, mas só se interessa pelos eventos. Exaltado, ensina o espiritismo, mas só se interessa por polêmica. Comodista, admira o espiritismo, mas só se interessa por si mesmo. Contudo, o espírita autêntico é aquele que busca a transformação moral e o evangelho de Jesus. Dedica-se ao conhecimento doutrinário e cultiva o amor ao próximo, fazendo da caridade seu objetivo de vida. É o espírita verdadeiro, o espírita cristão. Mensagem de André Luiz, através do médium Antônio Baduí Filho, no culto do Evangelho no Lar, do Sanatório Espírita da cidade de Tuiutaba, Minas Gerais. Uma mensagem muito importante. Então, senhores, hoje nós temos aqui uma palestrante da casa. É a Giane, ela compõe a equipe de evangelizadores da criança da casa. A gente fala evangelizadores porque eles ficam lá embaixo e nem sempre a gente pode vê-los aqui, né? Então, eles não estão vigiando crianças, eles estão evangelizando as crianças. Lá eles falam do Evangelho de Jesus, e depois de um certo tempo, incute as lições do Espiritismo, né? De acordo com o Evangelho do Cristo, que é o que acabou de ler aqui a nossa companheira, a Roseli, leu para nós aqui, falando a respeito da parentela corporal e espiritual. A Jane vai falar sobre um tema hoje muito importante que vocês estão vendo aí, não é? A paternagem ou paternidade, que ela vai explicar a diferença para nós. Então, ela é colaboradora aqui da casa há muitos anos, está no setor de evangelização e hoje ela está colaborando com a nossa reunião dentro de um programa que o setor de evangelização fez para que todos da casa pudessem participar. Então, é com vocês. Boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Então, assim, eu escolhi esse tema porque, assim, na verdade, todos nós falamos sempre de mãe, né? Estamos sempre falando da mãe. E eu escolhi o tema a paternagem. Por quê? Nós vamos descobrir agora o porquê essa palavra paternagem, né? Então, cadê o... Esse aqui? Paternagem é o ato de ser pai, ou seja, exercer a função de pai. A paternagem inclui suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais dos filhos, bem como cuidar da alimentação, higiene, saúde, amparo e doação de afeto. A paternagem também pode significar paternar de acordo com as fases do desenvolvimento infantil, correspondendo às necessidades da criança. Paternagem é algo do domínio do afeto, da escolha, da reflexão e da presença. Então, como vocês mesmos estão vendo, a paternagem, ela é o sinônimo da maternagem. Então, não é estar como pai, mas estar incluído na paternidade. Ser não só
como a paternidade ela é biológica e jurídica, né? Porque biológica, porque os genes, né? A genética, e jurídica, porque no caso de uma doação, no caso de uma separação, há-se o termo paternidade. Então, desde 2016, a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, não se refere ao pai como paternidade, e sim como paternagem. Então, nós vamos descobrir o que é a paternagem, né, de uma forma mais ampla. Então, vamos começar pelo plano reencarnatório. Mas o que tem o pai ao plano reencarnatório? É uma pergunta que todos podem estar fazendo. Porque ninguém se torna pai e mãe sem o processo reencarnatório, sem as reuniões dos familiares que serão compostas a essa família. Então, os pais, todos aqueles que vão fazer parte dessa família, começam a se reunir no plano espiritual, os mentores de cada um. E esse filho, ele vem em sonhos, os pais são levados para que ele possa, né, concordar com essa reencarnação. E os pais também possam concordar em aceitar este filho. Né? Então, é um acordo. Então, antes mesmo da mulher ficar grávida, esses encontros são feitos pela espiritualidade, para ir ampliando-se o vínculo. Né? Então, vem-se a gestação. Né? Então, aqui, a mulher leva uma vantagem. Porque a mulher, devido à gestação, ela começa a sentir o afeto, o amor, desde os primeiros momentos. Então, ela vem a produzir vários tipos de hormônio, inclusive a prolactina, que é o hormônio da amamentação, e o homem só começa a sentir-se pai quando ele vê o filho pela primeira vez. Então, vamos mudar isso? Então, o pai, na gestação, já começa a conversar com o bebê no útero da mãe, vá às visitas, vá fazendo parte desses processos, todas as visitas do ginecologista, tem a emoção da primeira vez de ouvir o coraçãozinho do filho. E esse processo, essa conversa, mesmo dentro do ventre, vai começar a fazer que esse pai produza antes de ver o filho. Porque a mulher já está ali, já tem uma simbiose fluídica muito grande. Então, ela já tem esse elo mais cedo do que o pai. Então, é preciso que o pai entenda esse processo. Então, ajudar a escolher o bercinho, ajudar a montar o quarto, a fazer as coisas junto com a mãe. Porque a mãe, gente, muitos falam, a mãe já sabe ser mãe. Não. É com erros e acerto. E o pai também tem dúvida, eu sei disso. E ele pode perguntar, ele pode procurar se informar. Porque, gente, ser pai e mãe não é fácil. E é a maior missão dada ao homem encarnado. Né? Então, vocês pensam assim, nossa, a missão dada a homens imperfeitos, ou seja, somos todos nós. Mas quando você recebe a dádiva de ter um filho, né, Deus está te dando a oportunidade de cuidar. Deus está te dando a oportunidade de, quando você devolvê-lo, se não na mesma situação, né, melhor, né? Então, é a oportunidade que Deus está te dando. Então, você tem uma missão, é a missão mais importante do ser encarnado. Né? Primeira infância. Vamos para a primeira infância, que é de 0, mais ou menos 6 anos, de acordo com o que diz a OMS. A primeira infância, todos nós sabemos, né? O bebê é a coisa mais linda, né? Já vem dessa forma justamente para aflorar o amor, o afeto, o olho no olho, as sensações. E
engana-se quem acha que o espírito, o bebê, não vem pronto. Ele vem com todas as sensações, com todas as percepções. Então, o pai pode falar, pode cantar, pode brincar, que ele vai estar ouvindo. Inclusive, temos uma pesquisa de um médico pediatra neonatal espírita, que ele fez uma experiência dentro dos hospitais nos primeiros 3 dias das crianças. E ele fazia pergunta para as crianças, e tem filmado e fotografado, e eles respondiam. Por exemplo, se você ouviu e entendeu a minha questão, levante o pé direito, levante a mãozinha esquerda. Crianças com apenas horas de vida. Então, não esquecendo que o seu filho, ele vem com bagagens anteriores. Ele vem, é um ser de carne e osso, mas que tem um espírito. E é preciso sempre que olhar para aquele bebê, entender que ele é um ser humano, mas enxergar o espírito que está por trás dele. Então, é entender essas questões. Então, o pai precisa conversar, o pai precisa brincar, ele precisa trabalhar nesse processo da primeira infância todas as questões motoras, todas as questões socioemotivas, sociais, que vão abranger esse comportamento da criança. Então, quer dizer, trocar a fralda, sim, por que não? Já tem que trocar. O pai também troca a fralda, dar um banhozinho na criança, levar para passear. Então, essa primeira infância, começa-se o contrato de amorosidade. Esse contrato, ele é feito desde o ventre, gente. Então, vamos começar, à medida que a criança vai crescendo, colocando as coisas que têm que ser colocadas, direitos e deveres, né? A segunda infância, de 6 a 12 anos, nós sabemos que o livre-arbítrio, entre 6 e 7 anos, começa-se a criança a ter esse processo de livre-arbítrio, porque até os 6 anos, ela está mais no processo espiritual do que no processo físico. Então, as tendências têm que começar a ser trabalhadas desde o berço. Então, saber conhecer a criança. E você só vai conhecê-la se você tiver contato. Se você tiver a forma de conversar, olho no olho, é de alma para alma que a gente olha a criança. Então, o pai, sim. A esposa, ela quer alguém perto para auxiliar. Ela quer alguém que auxilie nos momentos difíceis, porque não é fácil a maternidade, assim como também não é a paternidade. Mas a mulher, ela quer alguém para auxiliá-la nesse processo. E a criança agradece imensamente. Porque na segunda infância, os processos já são outros, são os processos da cognição, né? Ele precisa estar socialmente inserido, ele vai para a escola, ele tem amigos, ele começa a conhecer não só a família, mas ele precisa conhecer a sociedade. E nós sabemos que na família é onde nós somos aquilo que somos. Porque na sociedade a gente ainda usa muitas máscaras. Mas dentro de casa a perseverança, a tolerância, a paciência, tudo tem que ser trabalhado nesse processo. Então, nesse processo até os 12 anos, a criança vai desenvolvendo e aí vai ser auxiliada pelos pais, né? Aí chega aqui e diz o seguinte, vou falar da adolescência depois. A família é a célula base da humanidade, e tudo depende da família. Se é doente, transforma as células vizinhas. O sociólogo, né, Emile Durkheim, ele fala sobre essa questão. Se a família é doente, adoece as células vizinhas. Com certeza, traz insegurança, traz medo. Agora vamos falar da paternagem na área comportamental. E olha que tem a área psicológica, a área social, que eu não vou falar. Eu só peguei alguns itens da área comportamental. Cuidar sem descuidar. É estar envolvida em tudo relacionado à criança, né? É aquele que eu falei, trocar o xixi, trocar a roupinha, levar para a escola, levar no parquinho, brincar.
né? Ser proativo, não esperar pela mãe, gente. Muitas vezes o pai fica esperando que a mãe faça as coisas. E a criança, ela quer a presença do pai. O pai, ele é um herói, ele é alguém que precisa se destacar nessa convivência, nesse contrato de amorosidade. Então, participar de tudo, né? Não ficar só esperando pela mãe, que como eu disse, a mãe precisa de um pai atento, amigo, porque ela não precisa de um filho grande. Ela precisa de um pai presente para auxiliar nesse processo. Assumir relações ao cuidado da criança. Sair sozinho com a criança. Por que sair sozinho? Isso quem está dizendo sou eu, não, gente. Isso aí é a OMS que está falando. Por quê? Só quando você sai sozinho com a criança que você percebe quem que é. Se está junto com a mãe cuida. A mãe vai, a mãe faz. Mas se está com o pai, ele vai conversar. Ele vai saber o que o filho gosta, de que o filho brinca, como é o lúdico, porque essa fase do 0 aos 6 anos é lúdica, e através dos brinquedos, das brincadeiras, ele reflete tudo que está sentindo, e o emocional e o psicológico, né? E respeita as individualidades da criança e do adolescente. Aqui eu vejo, e já ouvi muito as pessoas falarem assim, mas eu criei tudo igual, e um é isso e o outro é aquilo. Errado. Você não deve criar igual, nem que fosse gêmeos univitelinos, porque cada um é igual na aparência, mas são indivíduos diferentes. Você tem que olhar, você tem que perceber, você tem que saber que é diferente. Por quê? Não é porque é gêmeo, que põe nome igual e roupa igual. Um vai sempre anular o outro. Então, de preferência, põe até em escola diferente, para que um não anule o outro. Então, assim, não tem esse negócio, são todos iguais. Não são, gente. São iguais na aparência, mas são indivíduos com personalidade, com características, com bagagens espirituais totalmente diferentes. Então, não é fazer igual, é fazer de forma individual, olhando no olho. É comportamento de alma para alma. Aqui diz, né? De acordo com a OMS, de acordo com a OMS, se o pai que não participa, ele não tem capacidade neurobiológica para ser pai. O que é a capacidade neurobiológica? É as sensações, é o sentimento, é ele olhar para o filho e saber que aquele filho está doente, que aquele filho não está bem, que aquele filho precisa de algo, entendeu? Ele conhecer o filho, ele precisa saber que as sensações, os medos, né? Então, é tudo que tem a criança, as percepções, as sensações, conhecê-lo, né? Então, Santo Agostinho diz aqui, conheça o filho Deus desde o berço, né? Desde o berço. Santo Agostinho, em 1862, dizia, conheça o filho desde o berço. E aí vem a ciência e diz, desde o ventre. Desde o ventre. Conheça seu filho desde o ventre. Fortalecendo as memórias mnemônicas, ativando os hormônios da prolactina e ocitocina, como eu falei. As memórias mnemônicas, gente, são as memórias que a criança tem enquanto bebê e enquanto está no útero materno. Então, são memórias que ficam no inconsciente, mas quando ela precisar dessa memória, ela irá buscar. Então, aqui fala o seguinte, né? A ciência dizendo desde o ventre. Aí diz, não deponha sobre os ombros da companheira mãe a responsabilidade de sozinha conduzir o lar, educar a prole, acompanhar os passos dos pequenos, fazendo-se presente onde se torne preciso. Você pode e necessita conduzir ao Criador as almas que lhe foram confiadas. Lembra do processo reencarnatório? Lembra da missão, do compromisso que assumimos? Então foi confiado a nós esse ser. Ensina-nos a conquistar o hábito da bondade. Aquele que é bom para os outros é melhor para si mesmo. Para formar-lhe o caráter, tenha vida digna e um porvir espiritual seguro, evangelizá-los, apresentá-los os ensinos de Jesus,
no estudo do Evangelho em família, na vivência e nos exemplos, pelos pais desses ensinos. Esse é o dever primeiro dos pais. A paternidade é a mais bela missão confiada ao homem. E aí, aqui, esse é um trecho do livro Vereda Familiar, do Espírito Teresa de Brito, pelo Raul Teixeira. E nesse livro, que até se vocês depois quiserem adquirir, é um livro interessante que fala sobre vivência familiar. Inclusive, tem um capítulo especial para os avós, tá? Porque a importância dos avós e desse elo familiar junto à criança. Os filhos são companheiros de evolução para melhorarem junto. É dever da família a educar moral, caráter e ética. A genética física é herdada. Moral, caráter e ética é do espírito e não é transmitido biologicamente. Direitos e deveres devem ser trabalhados diariamente sem culpa, mas também ser exemplo e modelo para os filhos. Por quê, gente? O ato desmente as palavras. Não adianta eu chegar no filho e falar assim, filho, você não mente. Toca o telefone, ou chega alguém, vai lá, filho, às que eu não estou. Diz que eu saí. Então, o ato desmente as palavras. Então, é preciso ser exemplo. A criança quer ver as condutas do pai. Porque, como o próprio texto diz, moral, caráter e ética, o espírito. Quem vai trazer para o espírito é os pais. E se os pais vê que a criança já tem pendores que não são tão bons, começa lá na primeira infância, começa lá na primeira fase, lá quando é bebê ainda, para entender, para trabalhar. Porque se o contrato de amorosidade não é feito na primeira, segunda infância, você não conseguirá na adolescência. Então, a melhor escola ainda é o lar. Então, gente, aqui é como se... Agora, vou fazer uma pergunta. Para meus filhos, deixo meus bens? Agora, eu gostaria que vocês me respondessem. O que eu deixo para meus filhos? É os meus bens? Por favor, ela quer responder. Boa noite a todos. Eu acho que a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos são os ensinamentos, né? O caráter, como que a gente age com as pessoas, o amor ao próximo. É isso que eu acho que é mais importante. A educação, né? O respeito, a espiritualidade também. Mais alguém? Alguém mais, gente? Está todo mundo tão caladinho? Alguém mais quer dar uma sugestão aí? Ou vocês concordam que para os meus filhos eu deixo meus bens? Não, né? Eu deixo o melhor de mim. Eu deixo a doação, o exemplo, o carinho, a virtude, direitos e deveres. A criança ela tem que ter direitos e deveres. Ela tem que ter disciplina. Porque, senão... como que ela será aí fora? Hoje eu vi um exemplo que eu estava até estudando e vi um exemplo na televisão que eu gostaria de passar. A criança brincando empurra o outro num parquinho. A mãe lá de cima vê, desce feito uma doida, bate na criança e ameaça a criança. E o filho dela fica assim. Eu pergunto, com esse exemplo, o que essa criança aprendeu? Nesse momento que a mãe saiu lá de cima e veio correndo e bateu na criança, filho de outro, ainda ameaçou o menino e a família. Ele vai aprender o quê? Quem resolve os problemas dele? Então, a criança ela tem que ter situações, problemas, ela tem que ter desafios, ela tem que estar licenciada por situações que ela consiga resolver. Porque no meu tempo era assim, minha mãe dizia, não caça confusão na rua, porque se caçar, resolva, porque se chegar em casa apanhada, apanha. É lógico que é outro tempo, é outra coisa, só trouxe como exemplo. Mas a criança ela tem que saber se defender.
Foi uma brincadeira, eles estavam brincando, ele não fez por maldade. Então, na brincadeira você machuca, na vida você se machuca, e você tem que saber. O índice de crianças e adolescentes que suicidam aumentou assustadoramente, de 12 a 23 anos. 85%, não se divulga porque não pode. Porque as crianças estão despreparadas, as crianças não sabem resolver situações e os pais não estão dando conta. A hierarquia, gente. Pai e mãe manda. É pai e mãe que manda. É hora de comer, é hora de comer. É hora de dormir, é hora de dormir. Não é o filho que diz, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Tudo é responsabilidade dos pais. Se a criança já está entrando na adolescência, é lógico que com o adolescente o diálogo é outro. Mas você só vai conseguir trabalhar com o adolescente, conversar com o adolescente, se você trabalhou primeira e segunda infância. Senão, vai chegar na adolescência, você está falando e ele está virando as costas. Então, o contrato de amorosidade ele vem desde a infância. Porque na adolescência é um período de transição e consolidação da encarnação. Por quê? Porque vai se fechando o processo encarnatório a partir dos 7 anos. E aí? Ele não aprendeu, ele não sabe respeito, ele não sabe sobre Jesus, não foi apresentado a ele, ele não sabe. Então, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Aí começa os pais, eu tenho muita dificuldade com meu filho. Quem manda? Começa lá na primeira birra. Está no shopping, deu birra. Aí as pessoas vão ficar olhando, não tem importância não. As pessoas passam, olham e falam assim, é teatro, está ensaiando para a escola. Vira as costas e sai. Ele não faz mais. Se você, toda vez que a criança falar, eu quero, você dá, eu quero, você busca, ele não vai fazer nada. E aquela criança que ela não aprende a ter respeito, a arrumar a cama, a cuidar das coisas, a fazer o que é, direitos e deveres. Nós, como os adultos, não temos direitos e deveres, gente? Então, as crianças também têm que aprender. Senão, não tem como. As crianças serão crianças que não vão conseguir. E aí você terá falhado como pai e mãe. E aí não adianta. Não adianta pedir aos mentores, não adianta prece fervorosa, porque aí já passou-se o tempo. Converse com o filho ao dormir. Quando você tem uma rústica, quando a criança é difícil, procure entender que vocês já estão vindo junto, porque já teve um processo anterior. Converse durante o sono, observa as brincadeiras. Durante o sono, vai lá, diz que ama aquele filho, abraça aquele filho enquanto ele está dormindo, faça um carinho nele e fale, papai está aqui. Porque é isso que ele vai guardar, é esses exemplos que ele vai guardar. Entramos, nos relacionamentos sexuais e conjugais precoces. É o que a gente tem visto aí, adolescentes se tornam, conhece 15 dias, aí já vira namorado. De namorado já vira marido. E esses adolescentes não têm maturidade, esses adolescentes não têm estrutura. Por quê? Porque eles querem sair da casa dos pais o mais rápido possível, porque eles não têm um lugar. Eles não têm afeto, eles não têm respeito em casa e eles não têm um lugar. Eles não têm como falar, eles não têm como se mostrar quem é. E como que um adolescente que nem mal se conhece, que nem sabe o que está acontecendo com o seu próprio corpo, ele vai ter um relacionamento, gente. E desse relacionamento vira uma outra criança. Então, esses relacionamentos precoces pode simplesmente fazer a perda do processo reencarnatório. Porque talvez aquele moço que viria, aquela moça que viria para aquele filho, pode até vir, mas vai demorar muito. Então, assim, as estruturas da família é importantíssima. Sem a família, porque a família é o nosso exemplo de sociedade. A nossa família é o micro e a criança aprende a ir para o macro. Então, é preciso que ela entenda dentro da família quais são as suas posições, quem é aquele indivíduo, como ser espiritual. Lembrando sempre que ele está no plano físico, mas ele é um ser espiritual que está ali. É um indivíduo espiritual.
essa falta de estrutura faz com que ele não tenha, como eu falei do suicídio, faz com que ele não tenha uma profissão. Por quê? Porque ele não vai atrás de nada. Como a mãe que foi lá e bateu no coleguinha, que atitude ela deveria ter tomado? Conversa com as crianças, resolve ali mesmo, são brincadeiras de criança. Mas não, gente, nada faz com que você haja pela violência. A criança pequena, 3 anos, põe de castigo, 3 minutinhos. Eles não têm a noção do tempo, mas eles vão ficar lá. E aquele castigo vai valer. À medida que vai crescendo, vai aumentando. E vai dando sempre direitos e deveres à criança. Jamais deixa a criança ociosa, jamais deixa a criança a comandar o seu lar. Ela pode dar opinião, sim, e deve. Mas quem manda é os pais. Pais de redes sociais. Normal, né? A tecnologia está aí, não tem como não ser, não tem como desviar disso, não vai mudar, a tendência é estar cada vez mais. Mas eu estive conversando com um ortopedista, e ele me disse, Jane, de 10 casos que vêm ao meu consultório, 7, 8 são crianças que estão atrofiando os membros, porque só estão no celular. É muito grave, eu ouvi isso de um ortopedista. Por quê? Porque as crianças cada vez mais estão mais cedo no celular. A personalidade da criança ela é formada até os 5 anos. Se dentro desse processo, até os 5 anos, a criança fica o tempo todo nas redes sociais, ela está aprendendo o que as redes sociais mostram. E os pais têm que ter interesse no que a criança está vendo, como que ela está vendo, e delimitar. É lógico que não estou dizendo aqui que não é para ficar com as redes sociais, mas tem que ter limite. Como tudo na vida tem que ter limite. Então, as redes sociais é muito bom, porque as curtidas funcionam como um chocolate, quando você quer um chocolate. Dá prazer. As curtidas, entende o cérebro que é o prazer. Então, quanto mais curtidas, quanto mais coisas, mais você quer mostrar. Mas a vida virtual, ela é errada, ela não existe. Aquela vida que todo mundo posta, não é a realidade. É isso que vocês têm que entender, mostrar para os filhos de vocês, que nem tudo que está na rede social é o certo e é verdadeiro. Então, ele tem que ter valores, princípio, tem que conhecer Jesus desde o começo, trabalhar. Se você é espírita, tem que ir para a casa espírita, tem que ir para a evangelização, sim. Eu não quero. Eu já ouvi pais falar assim, Jane, mas não quer vir, porque diz que tem um livre-arbítrio. Diga para ele que ele exerceu o livre-arbítrio quando ele escolheu uma família espírita. Então, aqui se faz culto no lar, aqui se vai para o centro, sim. Porque ele teve o direito do livre-arbítrio quando ele escolheu vir para a família de vocês. É ou não é? Então, vocês escolheram com o filho e ele escolheu vir para vocês. Então, ele teve o direito do livre-arbítrio. Então, gente, cuidado. Cuidado com o que está acontecendo. Vamos verificar, olhar quem é o amigo, o que meu filho está trancado no quarto, o que ele está fazendo. Porque o momento da transição, o momento da adolescência é o momento mais difícil que tem. É o momento mais difícil. E se não tem um pai, amigo, se não tem uma mãe, o que ele vai fazer? Aí entra as amizades, entra-se os vícios, e aí quando você descobrir, é tarde. Porque quando você tem contrato de amorosidade com seu filho, ele pode até errar. Mas se você chegar e olhar no olho e falar, filho, está acontecendo alguma coisa? Você fez algo de errado? Ele vai falar, sim, pai, eu fiz. Porque ele confia. Ele sabe que você é o amigo dele. Ele sabe que é você o espelho dele. Você é o exemplo. Então, caráter, moral e ética é responsabilidade dos pais. E o Espírito, muitas vezes, não vem. Então, se você tem um filho difícil, comece a percebê-los. E aquelas crianças, aqueles que ainda não são pais, né, que tem muitos jovens aqui hoje, né, que serão pais e mães, aprendam. Comece a conhecer os processos reencarnatórios. Tem muitos livros bons na doutrina espírita que auxiliam vocês a conhecerem esse processo. O pai cuidador cria os filhos equilibrados e cuidadosos, que na velhice o acolherá com afeto.
né? Vamos falar da velhice aqui. O pai provedor não ensina a ser pai, e nem o filho, e também não será o provedor do próprio pai. É isso que a gente está vendo direto. Os idosos sendo jogados, os idosos sendo deixados para morrer à míngua. Gente, o pai que não cuida, que não ensina, não terá um filho para cuidar dele depois. Porque o pai cuidadoso, o pai que dá limite, o pai que dá direitos àquele filho, e não provém, porque o pai não é só o provedor. Ele é que dirige, é ele que ensina. Então, ele não será o pai provedor do próprio pai. Então, a família não nasce pronta, constrói-se aos poucos, e é o melhor laboratório do amor. Nela se aprende sentimentos verdadeiros, amizade e autoridade fraternal. Gente, vou dar um exemplo aqui. Uma casa, uma família sem limite, é como uma casa sem portas. Tudo entra e tudo sai. Ou uma casa com limites muito rígidos, né? Que o pai não cede, é muito rígido, é como uma casa com portas com fechaduras enferrujadas. É difícil mover, né? Então, não deixamos nossos lares com as portas abertas. Não deixamos. Temos que mostrar e ensinar que Jesus é o nosso maior amigo, desde a tenridade. Então, cuidado com as portas abertas dos nossos lares. Cuidado. Porque muitas vezes o seu filho vai sair e não voltará mais. Cuidado com essa porta aberta. E não é tão rígido, não, gente. Não tem que estar com a porta fechada o tempo inteiro. Mas tem que haver conversa, tem que haver diálogo, tem que haver convívio, tem que haver amorosidade. Tem que haver um pai que escuta, um pai que conversa. Ah, pai, eu não concordo com você, mas vou te ouvir. Depois você me ouve. Posso até não concordar, mas vou ouvi-lo. Depois você me ouve. É assim. As mães também têm que ser mais rígidas em algumas ocasiões, para que o filho depois... Gente, depois não adianta chamar os mentores, não, tá? Que eles bullying até o GPS. Imagine, né? Então, assim, não pense que vocês estão lá controlando o filho pelas redes sociais, que não funciona. Vocês podem ter 1000 aplicativos. Ele pode falar que está na casa do amigo e está em outros lugares. Então, cuidado, cuidado. Culto do Evangelho no lar. Aqui, cheguei, né? Então, eu preciso apresentar Jesus. Então, para começar o culto no lar, a criança tem que participar. Eu tenho um livro, que eu vou falar para vocês o nome dele, que é Jesus no Lar, que é pelo espírito escrito pelo Chico, pelo espírito do Neio Lúcius. Ele é um ótimo... para vocês trabalharem o culto no lar. E no capítulo 2 fala sobre a importância do culto no lar. Por que você deve trabalhar o culto no lar? Porque é no culto no lar que aquela família que ainda nem se constituiu, ela começa a se formar ali, os espíritos daqueles irmãos que ainda virão para a sua família, já começam a participar do culto para fazer os vínculos, para vocês terem um contato, uma sintonia, e sem contar que os mentores estão ali, e você precisa ensinar aquelas crianças que já têm. Então, esse livro, Jesus no Lar, a primeira edição dele é de 1950. É um excelente roteiro. Você vá e faça cada página. Por quê? O que é Jesus no lar? É a história de Jesus junto a seus discípulos. E naquela época não tinha um lugar específico. Ele saía, né? Em cada lugar que ele parava, ele fazia o culto e palestrava com os seus discípulos. Então, o Jesus no Lar é as histórias de Jesus e seus discípulos. É um livro lindo. Para você fazer o culto é um ótimo roteiro, porque você vai falar para as crianças da vida de Jesus, você vai pedir que elas participem do culto, que elas falem o que elas entenderam. É lógico que cada um, dependendo da idade da criança, vai se usar uma linguagem adequada, né? Que a gente não fala para um bebê o que a gente fala para um de 7.
mas é saber que ele vai entender da forma que ele poderá fazê-lo. Então, gente, como eu disse aqui, leve as crianças ao centro espírita, leve a criança na evangelização, faça com que eles tenham o conhecimento de Jesus. Porque se durante esse período ele não conhecer Jesus, gente, depois não adianta. Não adianta, porque você não plantou a semente. E talvez, por tudo que você fez, que você apresentou, tudo pode ser que na vida ele possa desvirtuar, porque ele é livre, ele é um espírito livre. Ele pode até desvirtuar, mas se você plantou a semente, cedo ou tarde, aquele filho e você colherá. Então, o importante é que eles tenham disciplina, porque uma casa sem disciplina é uma casa de portas abertas. Então, cuidado. É muito importante que a gente trabalhe as disciplinas, direitos e deveres com amorosidade, vínculos, olho no olho. É alma, de alma para alma. Tá ok? E sempre mostrando à criança, não só o Jesus, que muitas vezes as crianças falam, mas a minha mãe falou que Jesus castiga. Gente, já começa errado por aí. Jesus não castiga ninguém. O que a criança tem que entender é que ela é responsável pelos seus atos. E, de acordo com as suas escolhas, ela será também responsável pela ação e reação. Então, ela precisa entender que tudo tem uma consequência. Todo ato tem uma consequência. Então, não é Jesus que pune ninguém. Tem que colocar isso para as crianças, porque Jesus não pune ninguém. Jesus é misericórdia, perdão, doçura, benevolência. Jesus é amor em toda a amplitude. E ele nos ensina que ser pai, ser mãe, é trazer a centelha de Jesus para dentro do lar. O amor é peça principal para juntos evoluírem. Mas o amor em excesso, sem disciplina, se torna veneno nos corações infantis. Ser pai é muito mais do que dar conforto financeiro. É dar consolo espiritual e fraterno. É viver a evangelização dentro de casa. É plantar a semente para as escolhas e vivências futuras. Se você não vem de uma família feliz, faça que venha uma família feliz de você. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Gostaria muito de agradecer a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre paternagem, sobre o que é pai. Então, gente, não sou mestra de nada, pelo contrário, estou aprendendo como vocês. Mas não é fácil ser mãe, não é fácil ser pai, mas nós temos os roteiros. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a pergunta 207 a 217, vai falar o que é um filho para você. Qual é a sua missão de pai junto a esse filho? Então, gente, eu desejo a todos uma excelente noite. Espero que, de alguma forma, eu tenha ajudado e que Deus abençoe a todos. E muito obrigado pela presença. Então, nós agradecemos a Jane por estas reflexões de hoje. E fica uma perguntinha. Quem não tem problema em casa? Levanta a mão. Não tem nenhum tipo de problema. Não tem nenhuma ovelha negra lá, como costumo dizer, né? Todo mundo é bom, mas esse me dá um trabalho. Quem não tem? Então, é um assunto importante, que a doutrina traz, e foi lido aqui, e que a Jane explicou muito bem para nós, a respeito da parentela corporal e a parentela espiritual. Nós temos parente no espírito e nós temos parente só no corpo. Aquele parente só do corpo, depois some. Eles levam aquilo que a Jane falou para nós. Leva o Evangelho de Jesus no coração.
Se for parentela espiritual, vai continuar. Todo mundo vai rever os conhecimentos e ajuntar essa realidade na situação que ele está. Então, é muito importante esse assunto que ela nos trouxe hoje, porque realmente é o que está no mundo. É o que está no mundo. Ela citou umas frases aqui que pai e mãe falam, que tem coisas que são muito boas, mas tem outras que são terríveis. Terríveis. Esse menino é burro, não adianta ensinar ele, porque ele é burro. Eu fiz tudo para esses meninos. E o tudo que ela está pensando é aquele do juntar as escrituras para quando ele morrer deixar para os filhos. E geralmente o que acontece? Vocês sabem o que acontece, né? No instantinho aquela herança é corroída, porque não tem sabedoria, né? Não tem sabedoria para gastar, para gerir aquilo que teve. A alegria do pai é ver o filho formado, ver todo mundo falar que ele é gente de bem, né? Essa que é a maior alegria dos pais, é isso. Aí, quando elogia o filho, o elogio vai automaticamente para os pais, né? Automaticamente vai para os pais. Olha, eu que sou o pai dele, eu que sou a mãe dele. Quer dizer, todo mundo sabe que os filhos carregam aquilo que receberam dentro de casa. Então, eu fiz esse pequeno comentário, a palestra é da Jane, mas um pequeno comentário para falar simplesmente que a doutrina espírita nos coloca à frente de muita coisa importante da nossa vida. Não é só do verniz ou da Bíblia ou de qualquer livro, não. É da experiência. A Jane traçou aqui para nós um roteiro de vida, nesses poucos minutos que ela falou para nós, um roteiro. Aí, Jane, certa feita eu estava fazendo uma palestra em um lugar aí a respeito desse assunto, aí a pessoa depois chegou perto de mim e falou assim, mas, então desse jeito eu perdi meu tempo, porque eu não soube ensinar os meus filhos. Aí, os espíritos benfeitores falam, através dos livros, das lições que nós temos, falam que toda hora é tempo. Hoje é tempo, agora é tempo, né? Tem filho que tem vergonha de dar um abraço no pai na frente dos outros. Olha como é que as coisas estão, né? Tem filho, tem filho que quando a mãe vai levar, não pode levar até na porta da escola, tem que levar longe da porta da escola para os outros colegas não verem, porque vai servir de chacota. Mas no lugar certo, eles falam assim, ela é minha mãe. Eles sabem o valor. Ela soube entender e exemplificar para ele qual que é o valor da mãe, qual que é o valor do pai, né? Então, são coisas pequenas que vai juntando na educação. E no resumo, e na parte maior, a gente falou para nós nessa noite, a quem nós agradecemos. Que Jesus possa nos abençoar o nosso lar. Quem não tem culto no lar, providencia para começar, nem que seja sozinho, porque a gente sabe que tem muita gente que faz o culto sozinha. Tem 5 pessoas na casa, mas só a mãe que se dispõe a fazer, ninguém quer. Nessa hora todo mundo arruma uma coisa para fazer. Mas se for de pequenininho, a minha avó já dizia, é de pequenino que se torce o pepino, né? Isso é um ditado antigo aí, que vem dos bisavós nossos. Essa é a hora é agora, né? Muito obrigado. Nós vamos passar para o encerramento da nossa reunião, agradecer a Deus pela oportunidade,
de estarmos aqui aprendendo para a vida. Não é só a reza, não é só a oração, não é só o tratamento espiritual, mas é a vivência, né, que faz com que nós possamos melhorar. Agora mesmo nós vamos passar para o passe, agradecendo a Jesus por esta oportunidade. Senhor, abençoa a nossa casa. Sabemos que através do culto no lar, cada dia da semana que nós marcarmos, a sua presença se faz na nossa casa, protegendo, ajudando, afastando os roubos, as iniquidades, as doenças, os bate-bocas desagradáveis, porque a sua presença tudo transforma, Senhor, em doença, em cura, em conflito, em paz, em harmonia para a nossa vida. Que assim seja, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.